Olá, Carlos Domingues, como vai você? Tudo bem? Olá a todos, a todas e todes, tudo bem com Poxa vocês? vida, tudo Espero que bem, Carlos, estejam bem. Um prazer tudo estar bem. aqui com vocês. Muito obrigado, viu, Carlos? Muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado pelo seu carinho. Bom, Carlos Domingues é executivo de recursos humanos, atua na área há mais de 16 anos. Atualmente lidera as agendas de cultura, EVP e diversidade na PepsiCo. Olha, a PepsiCo, que interessante, né? Bom, como que se dá a PepsiCo aí? Como que é essa formação da PepsiCo, cara? Vamos lá, meu amigo. A PepsiCo é É, uma empresa global com uma sim, atuação em mais de 200 territórios ao redor do mundo. É, aproximadamente 300 mil pessoas que constrói o dia a dia da PepsiCo, e nós costumamos dizer que nós trabalhamos diariamente para levar mais sorrisos a cada gole, a cada mordida para as pessoas ao redor do mundo. Então a PepsiCo é esse conglomerado, né? sim. É a dona das marcas Toddy, Todinho, Doritos, Quero Coco, Quaker, Gatorade, entre tantas outras marcas que fazem parte do nosso portfólio, e são essas pessoas que dão vida às marcas e conectam todos esses nossos produtos aos consumidores e consumidoras ao redor do mundo. Ok. Então, na verdade, são duas pontas, né? Os que trabalham na PepsiCo e de quem utiliza os produtos da PepsiCo, é isso? Total, sempre tem uma conexão direta com quem desenvolve, produz os nossos produtos e serviços e conecta isso com nossos e nossas consumidoras ao redor do mundo. Então, é uma conexão direta. A Pepsi É está isso. em mais, só no Brasil, mais de 200 milhões de lares, né, na vida de 200 milhões de pessoas todos os dias, e de novo, criando mais sorrisos a cada gole e a cada mordida. Verdade. Essa é uma quantidade de pessoas significativas e tem que olhar para essas pessoas, né, Carlos Domingues? Total, sem dúvida. A PepsiCo tem uma atuação no Brasil Ah, há 70 anos. Esse é um ano que a gente celebra e comemora 70 anos de PepsiCo no Brasil, um sim. ano que a gente está muito motivado, entusiasmado para fazer essa celebração acontecer, e para que a gente alcance de maneira mais assertiva a população local, a gente busca ao máximo ter essa representatividade aqui dentro. Hoje, em torno de 11 mil pessoas estão trabalhando diariamente de uma forma representativa para que a gente possa levar nossos produtos, né, à casa das pessoas de uma maneira super significativa, ajudando nas escolhas positivas para essas pessoas, com um grande propósito, que é o PEP Positive, que é a nosso propósito, nosso lema atual, que está ancorado em três grandes pilares, né? Como que a gente trabalha uma agricultura positiva, regenerativa, trabalha na parte de escolhas positivas para levar isso para os nossos clientes e consumidores, e também como que a gente trabalha na cadeia de valor positiva, e aí conectando com todo mundo que se relaciona conosco, onde um dos pilares importantes aqui é a diversidade, equidade e inclusão, que é uma das áreas que eu trabalho diretamente, lidero na PepsiCo do Brasil, com um compromisso entre áreas e de levar valor significativo para a sociedade e para o planeta. Então, isso quer dizer que dentro de você, como RH da PepsiCo, você está intimamente ligado com a cultura, com as marcas empregadoras e a diversidade na Pepsi. Esse seria o seu cenário na Pepsi hoje. Hoje o meu trabalho na PepsiCo, eu trabalho dentro do time de RH, e sei que Sim. estamos falando aqui com uma comunidade de RH, então deixo um alô para os meus colegas e minhas colegas de profissão, e dentro dessa estrutura de RH eu trabalho com três agentes, uma de cultura, fazendo todo o trabalho de deployment ou de compartilhamento ou evangelização da cultura no Brasil, que é uma forma que a gente faz os processos acontecer à luz dessa cultura desejada. Nós chamamos aqui de The PepsiCo Way, ancorada em 7 comportamentos e valores. São muito importantes para nós, e três pilares que nós acreditamos muito que vai ajudar a Pepsi a ser uma empresa mais forte, mais rápida e melhor, agregando valor às pessoas e ao planeta.
e eu tenho feito esse trabalho aqui no Brasil junto a um time grande de RH e de liderança para que essa cultura seja vivida e percebida no dia a dia, trazendo, como o professor Haskell de Harvard fala, uma cultura efetiva, que é forte e saudável. Então, esse é o nosso trabalho diariamente para fazer isso acontecer. A outra agenda que eu lidero é a agenda de Employer Brand, de marca empregadora, é um trabalho contínuo, onde nós estabelecemos todos os atributos importantes que nós temos na Pepsi para poder trabalhar nossa proposta de valor percebida pelas pessoas, tanto na atratividade, quando eu vou me relacionar com pessoas que necessitam conhecer, que eu quero que conheça e se relaciona com a PepsiCo, quanto depois que essas pessoas entram na PepsiCo, como que elas se conectam com esses atributos que elas viram, né, durante o processo seletivo, processo de atração ou em algum momento. Então, nós estamos trabalhando aqui com a marca empregadora para garantir essa melhor experiência e conectada com os atributos reais e verdadeiros da própria companhia. E a terceira agenda que eu lidero aqui é diversidade, equidade e inclusão, que está ancorada em trazer mais representatividade para a organização. Nós trabalhamos em 5 grandes temas: representatividade de gênero, representatividade de raça, representatividade de pessoas com deficiência, da comunidade LGBTI+, e também gerações. São esses 5 temas que nós trabalhamos, e temos trabalhado isso nos processos de pessoas, então, contratação, desenvolvimento, engajamento, retenção, benefícios, remuneração e outros aspectos de desenvolvimento também. Como que nós conectamos tudo isso com a cadeia de valor, que é um pilar importante que eu falei do nosso PEP Positive, esse grande propósito que a PepsiCo tem de levar valor agregado, impacto positivo para as pessoas e para o planeta. E um terceiro pilar não menos importante, como que nós extrapolamos os nossos muros aqui e levamos valor para a comunidade, para a sociedade, por meio de iniciativas que já acontecem, como Preta Hub, que é parceiríssima nossa aqui, e outras que a gente pode, junto com outras organizações, criar, que é o exemplo do Mover, né, que é o Movimento pela Equidade Racial. Então, esses são os 3 grandes temas que eu tenho trabalhado aqui com um time incrível. Nosso time de RH aqui é um time importante e significativo para a organização, e é quem tem, junto comigo, nós somos um grande time para fazer tudo isso acontecer. Mas só para eu ter uma ideia, Carlos Domingues, quantas pessoas tem envolvidas? Você lidera uma parte do RH, né? E quantas pessoas estão envolvidas no RH? Quantos tem aí? Só para a gente ter uma noção para que o nosso time de RH entenda como que é um RH de uma empresa com 70 anos, uma empresa como a PepsiCo. Legal. Nosso time de RH tem em torno de 130 pessoas no time completo, né? Falando de todas os subsistemas ou as etapas de RH aí dentro do processo, com um time geral da PepsiCo no Brasil de aproximadamente 11 mil pessoas. Então, é um time que está trabalhando intensamente aqui para levar muito mais valor, fatores de engajamento, desenvolvimento e carreira significativa para os talentos que trabalham conosco. Nessa fase dos 70 anos da PepsiCo agora, o seu time aí tem um levantamento das pessoas que estão há mais tempo aí, que está praticamente acompanharam o crescimento da companhia? Você tem esse peso aí, essa medida? Nós temos, e eu conto mais, nós temos um programa aqui que se chama Construtores e Construtoras da Nossa História. É um programa que reconhece pessoas que estão fazendo a cada ciclos de 5 anos de empresa, né? Tá. 5, 10, 15, 20, e a gente tem celebrado aqui pessoas com 40, 45 anos de casa, então que participaram e construíram toda essa história conosco, e continuam aqui nessa empresa que se transforma de uma maneira muito rápida e muito constante durante a história. A PepsiCo é essa empresa dinâmica, que se transforma durante o tempo, e essas pessoas têm trabalhado conosco aqui há bastante tempo. Então, tem muitas histórias para se contar e que nós
temos escutado aqui, e essas pessoas têm nos inspirado, na verdade, no dia a dia, e tem sido uma trajetória muito interessante, muito, muito bacana, muito rica de se ver, e o construtores ou construtoras da nossa história, de alguma forma, tenta brindar e trazer esse reconhecimento a essas pessoas, né, por tempo de casa. É um time de sabedoria que você não pode deixar meio de lado, né? Não desprezar, mas deixar meio de lado, né, Carlos? Nós acreditamos muito, muito, muito na intergeracionalidade, que é Sim, esse mix, né, de gerações que estão trabalhando no mesmo lugar de trabalho, e não só de gerações, mas dessa experiência, dessa bagagem, pessoas que estão chegando, pessoas que já estão há mais tempo. Como que a gente trabalha essa troca de conhecimento? O Geração Única, que é um dos nossos grupos de afinidade aqui, que fala sobre gerações, tem contribuído e nos ajudado a pensar formas de criar um espaço seguro, de fazer com que as carreiras sejam cada vez mais significativas. Temos histórias interessantes de pessoas que têm ressignificado as suas carreiras depois de um longo tempo conosco. Então, isso é muito gratificante, né? Ver o quanto a gente pode ter uma gestão do conhecimento, uma gestão intergeracional, que é tão rica para a companhia e para fora também. O Brasil é um país que hoje tem 25% da sua população acima de 50 anos. É um país que nos últimos 20 anos tem envelhecido de uma maneira muito acelerada. E os dados mais conservadores aí nos mostram que em 2050, mais ou menos 45% da população vai ter acima de 50 anos. Então, essa força de trabalho é muito importante para nós, representa muito nossos consumidores e consumidoras aqui dentro, para que a gente possa criar produtos e serviços adequados, né, à nossa população. Então, a gente tem trabalhado de uma maneira bem interessante aqui, temos um programa específico de contratação de pessoas acima de 50 anos, que chamamos Golden Year, faz parte da nossa estratégia de diversidade, e tem sido muito rica a experiência e a troca que a gente tem tido com esses e essas pessoas que vêm trabalhar conosco. Eu ia perguntar agora, como que é o programa que você tem da contratação dessas pessoas de mais idade? Porque essa experiência, essa bagagem que esse pessoal tem, de vida principalmente, vai fazer uma diferença muito grande numa companhia como a sua, né? Total, a gente chama aqui de profissionais maduros e maduras que têm contribuído significativamente. Hoje já são mais de 1.000 pessoas no nosso time acima de Verdade. 50 anos. Ah, E por meio desse programa que está ativo desde 2016, né? De 2016 foi quando nós lançamos o Golden Year. Começamos uma fábrica, depois expandimos para o Brasil e isso tem contribuído muito. A gente vê números interessantes em relação a absenteísmo, a turnover, a engajamento desse público, ser engajamentos maiores, turnover e absenteísmo menor, traz recados importantes, e mais importante, né, essa troca intergeracional, que é muito rica para a população e, sem dúvida, para a nossa operação tem ajudado muito. você, principalmente, como gestor, essa pessoa, ela é uma qualificação de que você pode contar com ela e que ela vai acabar influenciando os jovens que talvez fica naquela preocupação de como que vai fazer, como é que ele vai crescer, como é que ele vai andar. E esse pessoal aí dos 50 pode influenciar esse pessoal, consequentemente diminuindo a troca de pessoas, né? Esse turnover que você comentou aí agora. Total, total, impacta na rotatividade, impacta no exemplo a ser vivido da É, cultura, é, e o é, rico, né, contribui para essa ampliação de perspectiva. Quando a gente fala de diversidade, estamos falando muito disso, né? é. Como que cada um de nós possamos trazer para o dia a dia das organizações, das relações que a gente tem, tudo que nós vivemos, né? A nossa história de vida e de carreira, e isso estar a serviço de algo maior. Então, essa complementariedade, sem dúvida, enriquece nossa história para tomada de decisão, para caminhos que a gente precisa seguir, e enriquece também essa troca de conhecimento e experiência que fortalece muito o nosso desenvolvimento como companhia.
Porque, por exemplo, você também, eu acho que você, como você, nesse tempo que você está comentando a respeito disso, você também tem ouvido essas pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. A escuta, ela é necessária e é uma ferramenta para a gente poder entender quais são os fatores de engajamento, quais os caminhos que nós estamos seguindo que faz sentido, ou quais rotas que a gente precisa alterar. Reforço, o grupo de afinidade, como eu comentei aqui, o Geração Única, tem sido um desses, né? Um dos grupos que traz para a gente perspectivas, escuta, e tem saído coisas muito importantes a partir dessa, né, da escuta das pessoas no geral, que tem contribuído para o nosso desenvolvimento. Você tem tido, com todo esse pessoal aí, alguma coisa assim sobre inteligência emocional, saúde mental, alguma coisa? Você tem feito, tem alguma coisa nesse sentido? Você tem um cenário para isso? Nós temos trabalhado o tema de saúde emocional por meio de um programa que a gente chama Minha Flexibilidade, que tem diversas iniciativas dentro dela. Eu vou citar uma que recentemente a gente tem feito e tem sido bem interessante, que é uma pausa programada. A gente manda para as pessoas um bloqueio na agenda e um convite para que a gente possa fazer uma meditação em conjunto, para que possamos ter um tempo de autocuidado, de equilíbrio emocional, e isso tem sido uma das coisas que nosso time tem conectado, tem participado, e é uma das ferramentas, né, que está dentro de todo esse programa. Falando de flexibilidade, não podemos deixar de falar do nosso modelo de trabalho aqui, que se chama Work That Works, é uma cultura global, que está ancorada em quatro grandes frentes, e uma ressignificação do trabalho presencial, né? Nós costumamos dizer que nós precisamos ter propósito para ir para o trabalho presencial aqui, pensando nas funções corporativas. E esses motivos ou propósito está conectado nos 4 Cs que a gente chama aqui, né? Ou eu vou para o escritório, para o trabalho presencial, para colaborar, para celebrar, para conectar ou para comemorar com o time. Então, esses 4 Cs nos ajudam a definir o motivo de eu fazer esse movimento para o trabalho presencial. E, sem dúvida nenhuma, tem nos ajudado a direcionar muito mais nossos esforços em relação à flexibilidade, porque a partir disso, eu não tendo um desses 4 propósitos para o trabalho presencial, posso trabalhar de onde eu quiser e a gente tem flexibilidade em relação a isso. E tem funcionado muito bem com o nosso time, alinhamento com as lideranças, foi um modelo de trabalho proposto nesse momento pós-pandemia, né, se podemos dizer assim, mas que tem contribuído muito para o aprendizado e para a flexibilidade que a gente tem de trabalhar, né, no dia a dia. Você encontrou algum problema, ou você encontrou alguma barreira para as pessoas estarem trabalhando em casa, no home office? Como que foi isso? Como é que foi essa transição de local, né? Que aí como se deu aí com esses funcionários da PepsiCo? Eu digo que no início, quando foi necessário, as empresas, né, a PepsiCo não foi a única que precisou fazer esse movimento, Tá? eu digo que a gente foi muito rápido e o nosso suporte, tanto de tecnologia quanto de pessoas, estava muito à disposição para que a gente pudesse fazer essa movimentação de trabalho. Tá. Eu acredito que tinha algo antes da pandemia que já nos ajudava, que era um trabalho remoto que já existia, não era para todas as pessoas do nosso corporativo, mas boa parte já estava nesse modelo de ter um dia, 2 dias na semana como trabalho remoto, e nós temos uma interação grande com times de outros estados. A PepsiCo está nos 4 Brasis, como nós chamamos aqui, né? Operando de norte a sul e de leste a oeste. E essa relação com outros estados ela é constante. Ela já não se fazia o tempo todo presencial. Então, nós já estávamos acostumados a falar com quem estava na Bahia de maneira remota, que é uma operação em todo o Brasil, por exemplo. E nós temos também relações com times da América Latina, né, dentro da estrutura, o time global. E todas essas interações, já eram feitas de maneira virtual. Então,
de alguma forma, nós já tínhamos essa conexão do trabalho virtual ou remoto, e quando veio a pandemia, rapidamente a gente conseguiu se adaptar com as ferramentas que a gente tinha. A Pepsi foi uma empresa de muito cuidado com as pessoas durante esse período, com investimentos muito importantes, que nos ajudou a transitar dentro desse momento de muita incerteza, né? Mas cuidar das pessoas, sem dúvida nenhuma, foi um ponto importante para que as pessoas cuidassem do nosso negócio, e isso funcionou de uma maneira muito importante para nós. E aí o trabalho pós-pandemia, a gente precisava dar um novo significado, por isso que nós criamos o Work That Works, conectado nos 4 Cs que eu falei, né? Celebrar, colaborar, criar ou comemorar. Então, está dentro desses 4 Cs o nosso propósito de trabalho presencial, e temos trabalhado dessa forma. Bom, se você comentou agora que a PepsiCo está são 4 Brasis, né? Você pega o Brasil e divide em 4, né? Seria basicamente isso. Como que você, RH, lidou com essas diferentes culturas que existem entre Norte, Nordeste, Sul, por exemplo, Centro-Oeste, tal? Como que você conseguiu unificar essa cultura que eu digo do Estado mesmo, de cada pessoa, convergendo com a cultura da sua organização? Não, acho que tem um dado importante, o Edgar Schein, que é um estudioso de cultura organizacional, trazia um estudo muito importante sobre cultura nacional, né, que a gente precisa considerar, a cultura da organização e por aí vai. Então, essa é uma excelente pergunta. Acho que tem um ponto importante sobre nós não unificamos as culturas regionais, né? O Brasil é um país continental onde tem muitas especificidades dentro da sua própria cultura. O que nós fizemos é respeitar, escutar, estar presente e vivendo muito dessa cultura local, por meio até dos nossos produtos, tá? A gente tem produtos específicos das regiões, sabores específicos das regiões. A gente acaba de lançar fandangos para o Nordeste, com sabores específicos para a região, conectando com as festas de São João que vem por aí. Então, a gente respeita muito toda essa cultura que existe nesse nosso país continental, e sem dúvida nenhuma isso agrega e soma muito para a nossa atuação. Uma coisa que a gente também fez, e tem sido esse um movimento cultural aí, na cultura organizacional, é um standard da cultura global da Pepsi, né? O The PepsiCo Way, eles são valores importantes para a organização, que a organização não abre mão, e isso permeia todos os estados, todos os países em que nós atuamos, e sem dúvida nenhuma é o nosso grande direcionador. Mas aproveitar muito dessas culturas regionais soma com a nossa multiplicidade de saberes para definir produtos adequados para aquela região, conectar com pessoas e ter essas pessoas dessas regiões trabalhando na Pepsi também contribui para que a gente tenha essa amplitude de repertório. Que bárbaro, cara. Olha, deve ser outra. Eu não queria usar a palavra insano, né? Mas é quase isso, né, Carlos Domingues? É um trabalho muito rico, né? Uma empresa do tamanho da PepsiCo, com a quantidade de produtos que a gente sabe dessa responsabilidade e a importância, né, da gente atuar, como eu falei, em mais de 200 países e territórios, bastante lugares, e pensando especificamente no Brasil, esse país continental, nós estamos há 70 anos vivendo e aprendendo muito sobre esse país. Esse país faz parte da história da Pepsi, e a Pepsi faz parte da história desse país, né? Então, acho que tem essa relação muito importante que a gente precisa considerar, respeitar e celebrar muito esses 70 anos de Pepsi aqui no Brasil. A gente consegue entender, conversando com você, Carlos Domingues, que é o seguinte: a sensibilidade da PepsiCo em trabalhar hoje a sua cultura, o seu trabalho, a sua diversidade, toda essa situação aqui, a torna uma empresa quase que familiar, né? Que assim, pela qualidade de trabalho que você está colocando, pela maneira com que você está colocando, ela não é aquela empresa
grandona, pesadona, não. Era uma empresa linear, limpa, bonitinha, gostosinha, né? Parece que é uma gracinha de empresa, né? Essa que eu tenho a visão. É, o mundo perfeito não existe, né? Nós estamos trabalhando e vivendo num mundo complexo, mas a PepsiCo tem trabalhado ao máximo com esse propósito do PepPosit, como eu falei, de levar impacto para as pessoas e para o planeta. Temos aprendido temos um monte de coisa para fazer, e isso é muito importante também de se falar, mas sem dúvida nenhuma a gente tem se colocado num lugar de articulador, de potencializador, das, das boas referências ou das boas conexões para fazer a nossa empresa ser melhor e também ter um jogo de ganha-ganha, né? Deixar legado importante para a sociedade. A diversidade, a gente tem trabalhado nos temas que eu comentei, mas tem dois grandes temas aqui, pilares e compromissos públicos, que nós temos trabalhado. Um deles é a representatividade de gênero nas nossas posições de liderança. Temos uma meta de até 2025 ter 50% da nossa liderança ocupada por mulheres. Hoje já somos 49%, e 2025 está logo aí. Então a gente está com muita atenção, com muita expectativa para chegar nesse número. Uma grande ambição nossa também é chegar em 2025 com 30% da nossa liderança com pessoas negras. Hoje a gente está em torno de 25% dessa representatividade, mas acreditamos muito que esse trabalho de trazer essa representatividade para os lugares de tomada de decisão vai fazer com que a gente amplie repertório, inove, e consiga fazer o crescimento da PepsiCo ser sustentável no longo prazo, e também agregar valor para a sociedade, né? Então, nós temos muito isso é muito nítido e claro na nossa estratégia. E aí, consequentemente, você vai transferir conhecimento para essa quantidade de pessoas, os negros, como você citou agora aí, para que eles possam ter uma qualidade melhor, possam se formar cada vez mais e possam ter condições de estar. Olha, eu vou trabalhar ali, eu quero ser lá na PepsiCo, né? Tem pontos importantes sobre isso, porque as pessoas negras, pegando o exemplo que você trouxe, já têm se formado cada vez mais no Brasil, né? Hoje nós já temos É, 36% dos universitários e universitárias que se formam no Brasil são pessoas negras. Então, a discussão sobre qualificação acadêmica, ela tem avançado muito. O que nós tem. precisamos fazer a empregabilidade, as É, posições de liderança serem ofertadas para essas pessoas, né? Nós precisamos ter representatividade, precisa ter referencial, né? O Carlos precisa olhar para cima e ver mais lideranças negras. As pessoas que estão chegando precisam ver mais lideranças negras para esse referencial ser um lugar onde eu quero chegar, onde eu quero estar. E nós temos trabalhado, tanto internamente quanto para fora também, para nos conectar com esse ecossistema e ver quais mudanças que nós podemos oferecer para a sociedade. Então, tem esses pontos importantes e nós temos aprendido muito, e garantir essa conexão, garantir um ambiente seguro e um ambiente representativo para que as pessoas se vejam é um dos nossos grandes compromissos para garantir essa representatividade aqui. Nós temos que encontrar, né? Esses talentos existem e estão aí. O nosso trabalho aqui é encontrar esses talentos e ofertar para eles e para elas oportunidades significativas, de encarreiramento importante, de desenvolvimento, para que elas venham e fiquem e vejam nesse lugar aqui um propósito para construir suas jornadas de vida e de carreira. dentro desse olhar que você tem para essas pessoas, que te motivou a fazer parte da diretoria você parte do Conselho Raça, Alicerce e Educação, é isso? Eu vou separar aqui, né? O Tá, Mover é um movimento pela equidade racial, do qual eu sou um dos diretores, que faz tá, parte desse movimento. O tá. movimento foi criado com três grandes propósitos, né? Um de aumentar em 10 mil novas posições de liderança até 2030 nas empresas que participam do Mover. Então, é uma transformação para dentro das organizações. O segundo é levar um impacto para 3 milhões de pessoas no Brasil até 2030, por meio de oportunidades de empregabilidade,
qualificação, treinamento, bolsas de tudo, enfim, uma série de outras iniciativas. E um terceiro pilar, não menos importante, que é ter uma plataforma de conscientização racial. O Brasil ainda é um país que se vê pouco como um país negro e nós precisamos trazer essa discussão de uma maneira mais geral para a população e mostrar caminhos antirracistas, caminhos mais representativos para que a gente consiga desconstruir esse racismo estrutural que está na nossa sociedade, está dentro das organizações do mundo corporativo, e o Mover nasce com esse grande propósito. Tem uma série de iniciativas que nós já fizemos no ano passado, e estamos nos colocando para fazer escala de tudo isso, né? Como letramento racial, bolsas de inglês, bolsas de qualificação do coletivo Mover para o primeiro emprego, agora junto com uma fundação com mais bolsas para graduação, treinamento e desenvolvimento de liderança de pessoas que estão dentro das empresas que fazem parte do Mover. Então, o Mover é essa associação, essa coalizão de empresas que se coloca nesse lugar de articulador com o combate ao racismo estrutural. E sobre o Alicerce Educação, o comitê, o conselho ali de Raça e Alicerce, a convite do Maurício Pestana, que é o CEO da revista Raça, eu me juntei a pessoas incríveis, doutora Jaqueline, Gilberto, entre tantas outras pessoas importantes, Nalva, para fazer parte de um conselho que tem contribuído com a Alicerce. A Alicerce é uma empresa de impacto social com o objetivo de levar educação, uma correção da educação básica para as pessoas e, de alguma forma, trazer ferramentas para que essas pessoas se desenvolvam, né? Então, tem vários estudos que a escola traz, né, sobre o nosso gap, nosso déficit com a educação no Brasil, e o Alicerce tem esse grande propósito, né, de ser uma organização de impacto social que faça uma transformação na educação, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Porque um comitê de raça está muito nesse lugar de olhar a intersecção que há, né, entre a população menos favorecida ou em situações de vulnerabilidade, que estão mais impactadas pelas desigualdades do nosso país, que tem um recorte racial muito específico também. Então, os dados nos mostram, né, a maioria dos índices relacionados à vulnerabilidade tem um impacto muito ampliado em relação às pessoas negras, e olhar para a educação, olhar para a segurança pública, para a saúde, é necessário um olhar transversal em relação à raça, e por isso que o Alicerce cria esse comitê para contribuir nessa jornada, né? Como modificar a estrutura e também levar uma educação de qualidade que impacta a sociedade, impacta a população e tem esse olhar de raça como transversal. Tá bom. Bom, nós conversamos com Carlos Domingues, que é executivo de recursos humanos e atualmente lidera as agências de cultura, EVP e diversidade na PepsiCo. Carlos, muito obrigado pela sua... mas antes disso, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso time de RH que, puxa vida, estava me esquecendo disso. Por favor, dá uma mensagem aí para o nosso time de RH, pô. Deixo sim um recado aos meus colegas e às minhas colegas de RH. Continuem firme e forte aí nessa jornada, nessa batalha para impactar a vida das pessoas. Não podemos esquecer que o nosso trabalho como recursos humanos é contribuir para que as pessoas tenham carreira significativa dentro da organização e que elas contribuam para o crescimento e impacto que o negócio onde nós trabalhamos se propôs a fazer. O mundo tem mudado, as coisas têm se atualizado e como profissionais de recursos humanos é muito importante que a gente esteja atento e atenta a essas mudanças que têm acontecido. Uma delas que tem me deixado muito inconformado ou incomodado ou atento são as transformações em relação à diversidade, equidade e inclusão. Esse é um tema central para discussão, dado a uma agenda que nós devemos discutir hoje. É um tema que nós, como sociedade, negligenciamos por muito tempo
e se faz necessário um olhar intencional hoje. É uma agenda que contribui com a sobrevivência das organizações. Organizações que não tiverem multiplicidade de pensamento, multiplicidade de representatividade, não entender esse Brasil continental que a gente vive, vão ter muita dificuldade de transitar no futuro. Então, nós estamos falando de impacto no business, nós estamos falando de vida longa para a sociedade, para as organizações dentro da sociedade. E não podemos esquecer que esse é um tema difícil de se falar, né? Muita gente não quer falar sobre isso, mas é necessário. Então, eu deixo aqui essa provocação, esse incômodo para os meus e minhas colegas de RH, para que esse tema seja um tema central, seja um tema estratégico de RH, porque é essa, sem dúvida, essa multiplicidade de saberes que vai fazer com que nós possamos contribuir para que as organizações evoluam. No geral, nós estamos fazendo isso para contribuir com as organizações, e sem dúvida nenhuma, essa é uma ferramenta que pode nos levar muito, muito, muito mais adiante. Claro que o RH tem muitos outros desafios, mas para mim esse é central e vai contribuir para que a gente entenda as mudanças de cultura que é necessário fazer gestão, como conectar a cultura fortalecendo a estratégia da empresa, como fazer nossa marca empregadora ser mais atrativa. Eu acho que tudo isso é importante, mas a diversidade, equidade e inclusão é cross e passa por tudo isso. Muito obrigado pelo convite, fiquei super feliz de bater esse papo e estou à disposição.